Tem uma mensagem em inglês. Depois eu vou perguntar, eu vou procurar saber se pode tirar essa mensagem também. E a mensagem, toda vez que entra, tem uma mensagem assim, posicionada. Assim. Bem, meus amigos, nós estamos aqui hoje, dia 28 de janeiro de 2023. E nesse horário, nós fazemos o nosso estudo, né? Hoje estamos reiniciando o nosso estudo desta obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Esse livro, o autor do livro é Guilherme Del Valle da Silva e a editora é a FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E nós vamos começar o estudo hoje da Lei de Reprodução Paulo e Abigail, na página 57. Então, se alguém chegar aí, já sabe, né? Página 57. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade que nós estamos tendo nesse momento de estarmos aqui novamente estudando, dando continuidade a essas pesquisas, para que a gente possa, né, crescer em sabedoria, crescer em aprendizado, e também porque nós temos, toda vez que nos reunimos assim, a companhia da espiritualidade. Porque cada estudo que nós fazemos tem uma equipe espiritual que nos acompanha para cada estudo. Para cada estudo espiritual tem um grupo e também do plano espiritual que se reúne conosco. Então, nós não estamos aqui apenas nos reunindo, né? Nós estamos também nos reunindo com a equipe espiritual que trabalha conosco, que estuda conosco, que nos ajuda, nos intui, nos inspira. Então, na realidade, é um reencontro fraterno com esse grupo de amigos do plano espiritual que estudam conosco essa obra que é Paulo de Tarso e as Leis Morais. O estudo, porque sábado, né, o estudo é voltado para Paulo de Tarso. Então, há uma equipe espiritual conosco. Nós agradecemos muito a Deus, a Jesus, a esses espíritos amigos que conosco se reúnem para estudar, pedindo ao Pai que continue a nos fortalecer, a potencializar as nossas energias, abençoando nossas famílias, nossas casas espíritas, e que possamos todos continuar de mãos dadas, buscando nos aprofundarmos no estudo desse evangelho abençoado e dessa doutrina. Assim, Senhor, envolvido por essas vibrações amorosas, te pedimos que nos permita reiniciar, nesse ano de 2023, o estudo desta obra maravilhosa. Graças a Deus. Bem, vamos lá começar a nossa leitura, fazendo os comentários, né? O Guilherme, ele abre esse capítulo com uma citação da Carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 14, que diz assim: eu sei e estou persuadido no Senhor, Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então, ele diz, né, que no pensamento dele não existe nada verdadeiramente impuro, a não ser aquilo que as pessoas consideram impura. Aí vai do pensamento da pessoa. Então, de repente, uma pessoa, vamos dizer assim, existem aquelas pessoas, né, que em tudo ela vê um sermão, né? Se você fala assim, essa música, e olha, sei não, a letra dessa música tem umas coisinhas aí que não caem bem.
E você mostra uma poesia. Não sei, não. Essa poesia, se você observar, a letra chama atenção para algo que não é muito bom. Tem pessoas que falam assim. Eu tinha uma amiga, essa amiga nossa faz parte de uma outra religião, né? E ela começou a falar comigo assim. Uma vez a gente vinha conversando, e eu falei para ela que eu gostava muito de desenho animado, né? Sempre gostei muito de desenho animado, essas coisas assim. Ela dizia, olha, mas cuidado, tem uns desenhos animados que têm mensagem subliminar. Eu falei, como? Ela é assim. Se você botar o disco para tocar e fazer, na época, disco, fita, virar ao contrário, você vai perceber que vão falar outra coisa. Eu falei, meu Deus do céu! Aí hoje eu vejo os DJs eles viram, né? Eles mexem com disco para baixo, porque o DJ usa também muito vinil. Então, o DJ faz um disco virar no sentido anti-horário, né? Para tirar uns sons. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que a pessoa tem essa capacidade? Então, por exemplo, o alvo preferido dessas pessoas daquela época era a Xuxa. Então, a Xuxa gravava CDs, discos, né? Lembra que a criançada, então ela lançava muitos discos. Eu já fiz isso. Botei o disco da Xuxa da vitrola e com o dedo eu fiz virar o disco. Saiu um monte de palavras de exaltação de arte. Aí eu falei, meu Deus! E ela era uma pessoa, uma professora. E o filho dela, que já era adulto, falou, é assim, tia, é assim. Nós lá em casa já fizemos. Eu falei, meu Deus do céu. Logicamente, eu nem discuti, né? Nem comentei. Eu falei, é mesmo? Nossa, eu nunca tinha percebido. Mas veja, né? Criatura em coisa que fosse assim, uma música, uma poesia, a Xuxa, alguma coisa. E tem pessoas que sempre vê algum senão ali. E é o que ele diz aqui. Isso está na cabeça da pessoa. Será que essa pessoa tem essa tendência de querer de descobrir, apontar coisas impuras? O que será? Houve uma música e ela já diz, olha, aqui tem algo que não vai bem. Lê uma poesia, lê um livro, vê uma novela, sempre... Por que será? Olha, eu acredito que é a cabeça da pessoa. A pessoa tá, sabe, ela traz isso com ela, esses preconceitos, principalmente questões ligadas à sexualidade, mal administradas. Então, ela vê aquilo refletido nas coisas. Mas o problema não está naquilo, nela, é na pessoa. É aquela criatura que vê o mal em tudo. O que será? Criatura que traz essas questões com ela. Então, ela vê o seu íntimo refletido naquelas coisas. Né? E ele diz aqui, inclusive esse texto vai tratar disso. Sexualidade é energia criativa. O desafio para nós, seres humanos, é educá-la para os propósitos sublimes da existência. Nós sabemos que as questões sexuais são questões que acompanham o ser humano, ou melhor dizer, as dificuldades sexuais desde lá do passado. Porque quando a gente começa a fazer uma análise histórica dessas questões, muito cedo, o sexo sempre foi visto como algo impuro. Por que, por que existe o dogma da virgindade de Maria? Por quê?
Maria, mãe de Jesus. Como sabe, e Deus não faria diferente para ninguém, que para gerar um filho é preciso o quê? É preciso que haja um ato sexual, né? Um homem não vai ter exceção. Não tem bebê, por exemplo, não estou falando disso. Estamos falando da união do homem com a mulher, para gerar biologicamente um filho. Também não estamos falando das questões modernas, estamos falando do que sempre foi isso. Mas o sexo sempre foi visto por algumas culturas como algo pernicioso, como algo impuro, como algo sujo, principalmente naquelas culturas muito presos a certas práticas religiosas. Entendeu? Então, e com isso, o homem, o espírito, ele carregou muitos traumas com ele. Muitos traumas. Imaginar ao longo da vida, né? O que muitas pessoas sofreram com questões sexuais. Estupros, casamentos forçados, não é? Às vezes, meninas de 12 anos casando com homens de 40, 50 anos. Muitas até morriam no primeiro relacionamento sexual. Jovens também, meninos de 13, 14 anos, 12, que eram levados para o pai para prostíbulos, para virar homem. Esses meninos, muitos deles, depois de uma situação daquela, viraram até psicopatas sexuais. Entendeu? Uma violência dessa. Então, o sexo sempre foi visto como algo que não era bom, que era sujo. Aí, quando Jesus nasce, é um casamento de uma jovem com um homem, um jovem. Vamos imaginar assim. A gente, na verdade, ninguém sabe a idade realmente de José e de Maria. Imagina se eles casavam muito jovens naquela época. Ou a jovem com um homem mais velho, mas que ela engravidasse, esquecendo aquela história do anjo Gabriel, né? E essa história, você lembra? Não tem essa coisa que Maria engravidou do anjo, ela engravidou a partir de um relacionamento sexual com o marido dela. Nasceu um filho. Então, a igreja, que sempre foi promotora, né, dessa questão da sexualidade como algo não muito puro, não podia aceitar que Jesus, o mestre, ainda mais quando a igreja diz que Jesus é Deus encarnado, imagina Deus nascendo na Terra como fruto de um ato sexual, aonde existe o prazer do ato sexual. É um eclipse. Imaginar Maria tendo um relacionamento na cama com Maria, entendeu? E daí vem Jesus. É o total. Queria ser o dogma da Virgindade Maria. Maria foi inseminada pelo anjo, né? Teve um filho, e depois que o filho nasceu, ela continuou virgem. E José, ainda tem a história que continua, e José entrou para o mosteiro, entendeu? Para não ter nenhum desejo. Ele também se torna, né? Quase um santo, vai para o mosteiro, essas coisas aí. Então, para todos nós trazemos dificuldades em relação ao sexo. Tanto é que o André Luiz e outros irmãos espirituais dizem que são 2 centros de força que o homem, depois que desencarna, tem dificuldade. Um é o gástrico, ligado à alimentação.
Vide o que aconteceu no nosso lar, né? Até mercado negro de comida, aquela coisa toda. E o outro é o genésico, ligado à sexualidade, porque são dificuldades que o espírito traz. Então, diz aqui, o desafio para nós seres humanos é educar essa sexualidade para os propósitos sublimes da existência. Então, como fazer isso? Qual o melhor método para esse mistério? O casamento? A poligamia? Ou a abstinência sexual? Que a gente sabe, o próprio Paulo, né, numa das suas passagens, ele diz assim, que tem gente que diz, eu quero ficar solteiro, eu quero ficar... Ele diz, para aqueles que ficam afogueados demais, é melhor casar, arrumar, porque não vai conseguir, porque tem uns que dizem, não, eu quero ficar casto, não vou casar, vou ficar... Ele diz, olha, é melhor que se casar, ter uma companheira, porque você não vai ser um hipócrita, entendeu? Porque aquele que, não, eu sou casto, aí vai, a gente não sabe. E tem muitos sacerdotes, tem igreja, tem o dog, tem o celibato, né? Padre não pode casar, padre não pode ter um relacionamento com mulheres, nenhum tipo de relacionamento sexual. Isso acontece de verdade? Claro que não. A gente sabe que a maioria dos padres tem relacionamentos, tem namoradas, tem noivo, tem até filho. E muitos não seguem essa regra, entendeu? Sabe disso? Quem já não conheceu um e já não pulou, como diz o povo por aí, pulou a cerca, que tem namorada, é muito comum isso. Mas a igreja mantém aquilo, né? Mantém aquilo. Eu tenho a minha enteada, ela trabalhou num colégio de padres aqui em Petrópolis, negócio de computador. Então, às vezes, os padres levavam o computador, ela trabalhava no colégio, o computador e o celular para ela fazer uma limpeza, aquelas coisas todas. Ela dizia, você não imagina. Eles me dão para fazer limpeza, sem prestar atenção, eu vou entrar dentro do computador dele, eu vou entrar dentro do celular dele. Eu que estiver lá, vou ver. Ela disse, você não imagina o que eu já encontrei dentro de celular de padres. Cada coisa, ela disse, olha, coisa que até Deus duvida. Coisas até verdadeiras aberrações ligadas às questões sexuais. Ela disse, a primeira vez que eu vi ela disse, eu quase tive um infarto. Eu fiquei, meu Deus, será que depois o padre vai descobrir que eu vi o que ele tinha lá? Ela disse, coisas assim absurdas. Entendeu? Mas está lá, ele não pode casar. Mas é o tipo, vamos dizer que ele diga, eu não tenho relações sexuais, mas nem preciso, o que você tem carga no seu computador, os arquivos que você tem, pelo amor de Deus. Coisas assim, sabe, que ela disse, verdadeiros escândalos, coisas terríveis ligadas à sexualidade. Entendeu? Coisas pornográficas da pior qualidade. Ela encontrava. E olha que ela já consertou muito computadores. E eu nunca encontrei tanta coisa feia nos celulares e computadores das pessoas, dos meus clientes, que não são padres, como eu já encontrei nesses. Como eu encontrei nesses. Olha aí. Mas, não pode casar, não pode ter relações. Mas é aquele tipo de coisa, né? Então ele pergunta aqui, qual o melhor método para que educar essa sexualidade? O casamento, a poligamia ou a abstinência sexual? Como Paulo de Tarso conseguiu canalizar essa energia em benefício de toda a humanidade? Porque ele era jovem, enquanto jovem, ele sempre dizia o seguinte, eu quero me casar, quero formar uma família, quero ter filhos. Mas, enquanto eu não me caso, ele teve uma opção de não ter relacionamentos enquanto solteiros, porque ele via
E muitos companheiros deles lá do templo procuravam, né, as casas das meretrizes, aquela coisa toda. E como ele seguia ali a religião, ele não queria esse tipo de coisa para ele, né? Nem bebidas, nem drogas, que também já existia naquela época, é claro, a gente sabe disso, o vinho, né? E outras drogas muito mais antigas, e o sexo, assim, ele disse, não, eu estou me resguardando para quando eu me casar com a minha noiva. Esse era o sonho dele. Mas ela morre. Ela morre. Ele até, depois que ela morre, ele começa a fazer o trabalho dele, tem até uma passagem que ele fala que ele não via nada demais se os discípulos dele, caminhassem viajando, tivessem as suas companheiras. Ele não via nada demais disso. Não, então, não vamos dizer que ele permaneceu sem ter um relacionamento a vida toda. Porque existe uma diferença entre você, porque muita gente, quando ouve a palavra castidade, pensa assim: castidade é não ter relacionamento sexual. Mas não é isso. Você pode ser uma pessoa que não tem relacionamento sexual e não ser uma pessoa casta. Entendeu? Porque a castidade não está no ato sexual. Aquele que pratica o ato sexual não é casto. Aquele que não pratica é casto. Tem gente que não pratica o ato sexual e a mente é podre. A mente é viciosa. Você pode dizer que essa pessoa é casta? Não. A castidade, a verdadeira castidade, é do ponto de vista moral. Isso é que é castidade. É do ponto de vista moral. Mas a gente traz para o corpo. Entendeu? Para um relacionamento. Um homem teve relacionamento com uma mulher não é mais casto. Não, a castidade é moral. Você pode ser uma pessoa solteira, pode ter relacionamentos sexuais, né? Ter uma namorada, uma noiva, uma companheira, ter um relacionamento. E ser casto. Então, quando a pessoa usa a palavra castidade para corpo, e no meu ponto de vista está equivocado. Eu não sei como vocês pensam, mas no meu ponto de vista está equivocado. Castidade está na mente, está no coração, e não no sexo, no corpo. Entendeu? Porque nós sabemos que o que tem de pessoas hipócritas, né? E aí eu lembro de Jesus, quando ele fala de túmulos caiados, e as pessoas, né? Aqueles fariseus que batiam no peito e diziam que eles eram puros religiosos, e, no entanto, eram religiosos, doutores da lei, e tinham amante. E não era um, não era duas, nem eram três, mas apontava o dedo para o outro. Por isso que Jesus chamou de túmulos caiados. Então, na minha concepção, a castidade não está no corpo. No corpo, gente. A gente desencarna, quem vai acontecer com ele? Desaparecer, apodrecer. O que sobra? O que, vamos dizer assim, fica no espírito? A cidade está no espírito, não no corpo. A castidade está no espírito. Né? Então, Paulo, mesmo que ele tenha tido um relacionamento depois, ele permaneceu casto, porque foi sempre um homem que sempre teve altos padrões de moralidade. Então, ele permaneceu casto, não importando se ele teve ou não teve relacionamento sexual.
Isso não é importante, isso não tem, sabe? As pessoas ainda se prendem muito a essas questões, quando isso não tem importância para determinar o caráter de uma pessoa. É igual a homossexualidade. Tem muita gente que acha que todo homossexual é nefasto. E o homossexual, ele vive uma vida, sabe, de loucuras sexuais. Não. Ah, mas o hétero, eu digo, quantos casais héteros têm comportamentos absurdos? Não é? Aí tem aquela história de que o homossexual não pode adotar criança porque vai desviar o caráter da criança. Meu Deus, a gente vê tanto casal hétero que não sabe educar um filho, não é? Essa semana mesmo mostrou aí um casal e o seu filho, rapaz fazendo faculdade de medicina. O pai, a mãe e ele foram visitar uma tia idosa que tinha muito dinheiro. Já sabe o que aconteceu, o que os três fizeram: o pai, a mãe e o filho. Então, olha, o pai, e depois descobriu-se que o pai e a mãe já tinham feito isso com outro parente idoso para poder pegar o dinheiro desse idoso e pagar a faculdade de medicina do filho, porque ele era estudante de medicina. E aí? Né? Então, essas questões não são por aí. Então, Paulo, ele canalizou, né? Como ele conseguiu canalizar essa energia, que é a energia sexual, em benefício de toda a humanidade. Né? Ao longo da história de Paulo, a gente vai vendo isso. E eu trouxe um texto aqui para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto muito importante, gente. É um assunto que, muitas vezes, nos estudos das casas espíritas, as pessoas não abordam muito. E a questão da sexualidade, a questão do sexo, a questão da reprodução, porque há um certo preconceito, um certo medo, um certo tabu de falar sobre isso, entendeu? Acha que a casa espírita não é lugar para você falar dessas. A pessoa diz assim: casa espírita não é lugar de você falar dessas coisas. Então, aí você já vai percebendo a dificuldade que a pessoa tem para falar sobre aquilo. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Deixa eu levantar aqui, que estava lá embaixo. Nesse livro, todo mundo está vendo, né? O livro Espiritismo Passo a Passo com Kardec, o autor é Cristiano Tossi. Ele vai falar da lei, eu pedi para todo mundo pegar aí o livro dos Espíritos, né? Ele vai falar da lei de reprodução. Então, ele diz aqui: a lei de reprodução é uma lei natural indispensável. Eu vou ler a primeira e depois eu vou pedir para vocês irem lendo comigo. Diz aqui no Livro dos Espíritos, capítulo 4, da lei de reprodução. População do globo. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E aqui você já vai derrubando a história da Virgindade Maria. Já vai derrubando. Que ela é lei da natureza, a lei criada pelo Pai. Tá? E é uma lei da natureza visando a reprodução dos seres vivos. Então, no planeta Terra, os seres vivos se reproduzem desta
maneira. Assim é com o homem, assim é com os animais irracionais, no caso principalmente dos mamíferos, né? Assim é. E Deus não ia fazer diferente para que Jesus nascesse aqui. Ah, não, vamos abrir um parênteses, porque Jesus não pode nascer como qualquer outro homem nasce, qualquer outro ser da planeta. Não. Então, está bem claro aqui: sem a reprodução, o mundo corporal, não é o mundo espiritual. É isso que as pessoas. Quem quiser falar alguma coisa, gente, é só ligar o microfone e falar, e depois fecha direitinho. Nós estamos aqui no mundo das formas. Então, essa lei é para atender o mundo corporal. Tanto é que esse corpo tem prazo de validade. Por mais tempo que a pessoa viva, você não vai encontrar ninguém aí, a não ser, né, de vez em quando o pessoal diz que é, e mais sabe que não é. Mais de 140, 130 anos. Ah, quando dizem que tem uns que chegam a 120 aí, eu acho que isso aí é uma coisa meio, né? Mas pode ser. Com mais de 140, não vai ter. O corpo tem um prazo de validade. Então, aqui na Terra tem que ser assim. Destina-se, diz o cristiano, a perpetuação das espécies, ao mesmo tempo em que permite a encarnação dos seres sujeitos ao progresso. Então, essa lei é para perpetuar a espécie e para permitir que esses espíritos evoluam. Evoluam. Aí ele diz aqui: muitas pessoas se preocupam com o excesso de população de população da Terra, do planeta, né? O que poderia trazer um colapso social em virtude da falta de espaço do alimento. Só diz, nossa, a população do globo está crescendo. Será que vai ter comida para todo mundo? Entretanto, Deus, em sua suprema sabedoria, nunca desguarneceu a humanidade dos recursos necessários para a humanidade vencer os seus desafios. Também lembra a gente a 687 e Alberta 688. A Carmen está aí? Tô sim, tô sim. Tô sim, Rose. Tá me ouvindo? 87 e o Alberta 688. Posso sim. 687. Kardec pergunta: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? E os espíritos respondem: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Alberto, lê a 688. Eu estava lendo pensando que o som estava aberto. Espera aí, vamos começar. Vou repetir. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. 688. Há, neste momento, raças humanas que, evidentemente, decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá, de fato, e que outras lhes terão formado lugar.
tomado o lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Nós sabemos que já existiram civilizações aqui na Terra e já desapareceram, né? Aquelas civilizações muito antigas, algumas desapareceram ou então se misturaram com outras, formando uma nova civilização. Mas aqui eu queria chamar a atenção para uma questão. Quando ele fala, né, que Deus sempre provê os recursos necessários para a humanidade, para que não falte os recursos necessários para ela vencer seus desafios. Mas às vezes os recursos faltam. Por quê? Culpa de Deus? Não. Porque às vezes nós destruímos os recursos. O que está acontecendo na Amazônia, na terra dos Yanomamis? Aqueles rios do Amazonas são maravilhosos. O volume de água é extraordinário. Mas muitos deles são poluídos pelo mercúrio. Daqui a um tempo, talvez, a população daquela região não vai usar os rios, mas a água vai lá. Meu Deus colocou tanta água ali. Essa água está está cheio de sede, a panela vazia na frente. Está ali, mas ele não vai poder usar, porque ele poluiu a água. Então, Deus nunca desvaneceu a humanidade dos recursos necessários. Mas nós temos esses recursos e podemos ficar sem ter o que comer, o que beber. Solo estéril, o ar poluído, as águas poluídas. Olha aí a situação. Os peixes envenenados, um rio cheio de peixe. Mas ninguém pode comer o peixe, porque está cheio de mercúrio. E vocês sabem como o mercúrio é nocivo ao homem. Então, ele continua aqui. Embora o homem seja responsável pela boa ou má utilização do seu livre-arbítrio, as leis divinas e seu planejamento infalível. Aí, o planejamento divino é infalível. Tem meios de resolver, pela força natural das coisas, esses problemas. Então, aqui, ó, embora o homem seja responsável pela boa ou má utilização do seu livre-arbítrio, as leis divinas, em seu planejamento infalível, têm meios de resolver, pela força natural das coisas, esses problemas. Tanto é verdade que as conquistas das ciências, com suas inovações tecnológicas, têm oferecido meios de um homem controlar responsavelmente a natalidade e aumentar a produtividade dos alimentos. Porque lá no passado, as famílias, às vezes, uma mulher tinha 15, 18, 20 filhos, não é? E muitas até morriam durante o parto. Quem não conheceu uma família com 12, 13, 14 filhos? Agora, hoje, a tecnologia nos mostra condições de diminuir essa natalidade naturalmente, através do controle da natalidade e também na produção dos alimentos. A tecnologia também age na produção dos alimentos, produzindo frutas mais resistentes aos insetos, não é? E outras coisas mais que beneficiam a plantação. Então, Deus também vai dando ao homem esses recursos. Se há miséria no planeta, ela se deve mais ao egoísmo do que à falta de recursos materiais do homem para vencê-la. A gente sabe disso, não precisa nem falar muito, né? A gente sabe que, infelizmente, o que a gente vê por aí, do ponto de vista do egoísmo, é terrível. É terrível. Então, se há miséria, voltando aos Yanomamis, por que aquela miséria lá? Por que aqueles homens estão garimpando ali? E as empresas que estão por trás dele estão pouco interessadas com a saúde dos índios. Muito pouco interessada. Os habitantes atuais da Terra
não formam uma criação nova, mas antes são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. Estão aí, elas são descendentes, só se aprimorando a raça. Eu vou pedir, Denise, lembra a gente a 689, a Ana Constantino a 690, eu acho que só tem aí Carmen, Alberto, Ana e Denise, não é isso? Ou tem mais alguém aí? A Eloá. E a Eloá fez a 690. Denise, Ana Constantino e Eloá. Pronto, 689. Qual é a Os homens- minha? Me avisa depois, tá bom, desculpa. 91. Os homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Os espíritos respondem: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. É o próximo. Ana Constantino, 690. Ok. 690. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são de criação especial ou procedem dos corpos primitivos por meio da reprodução. A origem da raça se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas as grandes famílias humanas, qualquer que tenha sido o tronco primitivo de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. 691 sou eu? Sim? Sim, Ok. é você. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então, o Livro dos Espíritos é bem claro, né? Bem explicadinho em relação a isso. Vou continuando aqui com o Cristiano. Se a população do globo tem aumentado, é porque o número de habitantes do mundo espiritual é muito superior ao número de encarnados. E a evolução moral e intelectual do homem, em obediência ao planejamento divino, permite que haja um aumento do fluxo de reencarnações. Não se esqueça também que a jornada evolutiva do espírito não se dá somente na Terra, mas também em outros planetas, e que há um intercâmbio incessante entre os mundos. De modo que, enquanto uns estão imigrando para a Terra, chegando aqui, outros estão emigrando, quer dizer, indo embora
para outros mundos, né? Então, eu vou pegar aqui, não precisa vocês pegarem, não, é que eu esqueci. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2, ele diz assim, deixa eu abrir aqui rapidinho, 14, 1 e 2. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, o Evangelho deixa bem claro, conforme tenham estacionado ou ascendido em seu progresso. Alguns vão, aqueles que estão subindo, vão para mundos melhores. Outros vão entrar em mundos com maiores dificuldades, porque não estão evoluindo. Denise, Carmen, vamos anotar aí rapidinho, gente, para ninguém se perder. Carmen vai ler a 172, Alberto a 173, Denise 174. Depois, já vai voltando aí. A Ana Constantino pega a 692 e a Eloá 692. Tá bom? Já dei 5. Cada um já sabe. Só que quando terminar 674, eu vou ler aqui, aí a Ana Constantino pega 692 e a Eloá 692A. Vamos lá, para a gente andar mais rapidinho. Sou eu, né? Sou eu, né, Rose? 172. 172. 172. 172. Eu disse 674. Da encarnação. Sou eu mesmo, né? Que aqui a gente está. Eu estou sem internet aqui, tá bem ruim a transmissão aqui. Encarnação nos diferentes mundos. 172. Kardec pergunta aos espíritos: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Os espíritos respondem: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Cento e 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não adiantou bastante para passar a um mundo superior. A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhais vivido alguns e na Terra. Algures quer dizer em algum lugar, né? Agora vai a Denise. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. Allan Kardec tratou desse assunto em O Livro dos Espíritos, nas questões 692 e 692A. Então, é Ana Constantino e depois Eloá. 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário da lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. É o próprio homem, é o instrumento de que Deus se serve para atingir os seus propósitos. Sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza, favorecer essa perfeição
é corresponder aos desígnios de Deus. 692, é esse o meu? Filha, 692A. Oi? 692A. Ok. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o crédito de seus gozos, pois não lhe diminui o mérito. Que importa que seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize, cabe-lhe tornar-se meritório pela sua intenção do seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele executa e desenvolve a inteligência sob este aspecto, e é o maior proveito que tira. Então, desde que o homem não abuse do poder, e é o que a maioria das vezes a gente faz, e tem sobre os demais seres vivos, né? Pode regular a reprodução de acordo com as necessidades e os princípios éticos. A questão 693 é assim: obstáculos à reprodução. Ele diz aqui, ó, desde que o homem não abuse, tá, do poder que tem sobre os demais seres vivos, pode regular a reprodução de acordo com as necessidades e os princípios éticos. Então, na questão 693, obstáculos à reprodução, Kardec pergunta: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Aí os espíritos respondem: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. 693A. Entretanto, Kardec pergunta: há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Eles respondem: Deus concedeu ao homem, sobre os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. A ação inteligente do homem é um contrapeso, e Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Então, olha só, Deus concedeu ao homem um poder sobre os outros seres que ele deve usar sem abusar. Ele pode regular a reprodução, não só dos animais irracionais, mas também da humanidade. Ele pode regular de acordo com as necessidades. Então, vamos imaginar assim: tem aquele caso da mulher que está grávida e, de repente, ela corre o risco de vida. E aí, o que o Livro dos Espíritos diz? E no caso, nesse caso em questão, pode-se fazer o aborto. Por quê? Porque tem que se priorizar o espírito que já está na caminhada. Entendeu? É lógico que você vai tentar fazer de tudo para deixar que a criança nasça, sem matar a mãe. Mas, se no último caso se perceber que não há condições daquela mulher viver, levando aquela gestação à frente, você deve salvar o espírito que já está na caminhada. Encarnado. Voltar novamente. Coisa também, você tem uma mulher que já teve 5, 6, 7 filhos. E por alguma razão, por viver num lugar
que não tem, não dá condições a ela, num caso que ela não tenha conhecimento, sei lá, essa mulher não pode ter mais filhos, porque ela vai morrer se tiver mais filhos. Pode-se interromper a reprodução, fazendo uma cirurgia dessa mulher. Não, ela não pode fazer a cirurgia para não ter mais filhos. Então, você vai deixar ela morrer? Você vai deixar ela morrer? Não. Claro que não. Então, usando isso com sabedoria, Sabedoria. não é? Sabedoria. Não porque a pessoa diga, eu não quero ter filhos por vaidade, eu não quero que meus seios caiam, eu não quero ficar com a bacia larga, entendeu? Isso não é sabedoria. Seguir a reprodução, sabedoria. Então, quem fala aqui? A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, que está perigoso das espécies animais e vegetais que se alimentam. Nós não temos a cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, há todo o equilíbrio do mundo animal e do mundo vegetal. Todo o equilíbrio. Agora, quando o homem interfere na cadeia alimentar, aí dá um problema na casa. Mas a natureza tem. Igual o pessoal fala, né? Por exemplo, quando as tartaruguinhas nascem na areia da praia, né? A mãe vai lá e bota os ovos. Quando elas nascem, qual é o instinto delas? Caminhar para o mar, não é assim? Para o mar. Elas morrem. Mas existem pássaros que ficam Esperando. Quando elas começam a correr para o mar, eles atacam para se alimentar. Por quê? É o controle da natureza. Já imaginou se todas aquelas tartaruguinhas chegarem ao mar e se desenvolverem? Então, a natureza é sábia. Todo animal tem o seu predador. E esse predador faz o controle da natureza. Se você elimina o predador, você tem um problema. Uma vez eu ouvi lá no Pantanal Mato Grossense, o pessoal estava reclamando porque ele estava havendo um aumento muito grande de mosquitos e cobras. Muito grande de mosquitos e cobras. E aí, eles foram verificar o que estava acontecendo. Entendeu? Tinha alguma coisa acontecendo lá. Então, eles perceberam que a caça ao jacaré havia aumentado, e muito. Só que o jacaré era o predador da cobra. Entendeu? Como estavam matando o jacaré, o número de cobras aumentou. E o alimento preferido da cobra era o sapo, que se alimenta do mosquito. Matando o jacaré, você diminui o número de sapos. Porque a cobra não terá predador, ela vai aumentar em número. Aumentando em número, ela se alimenta do sapo. E aí, quem é que vai comer o mosquito? Perceberam? Então, você tinha um aumento de cobras e de mosquitos. E meu detalhe, cobra e o mosquito são animais que são predadores de quem? Do homem. Não é? Que vai trazer doença para o homem. E a cobra é uma. E quem interferiu? Caçando jacarés no Pantanal. Mas aí o homem mete a mão e faz a besteira. Então, dentro da natureza está tudo muito organizado, tá?
Por isso que ele diz aqui, os animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto da destruição que lhes foi dado faz com que, provendo da própria conservação, o desenvolvimento excessivo está perigoso das espécies animais e vegetais que se alimentam. O animal, com seu instinto predador, faz o controle, porque ele precisa se conservar vivo, e aí ele vai comer uma outra espécie que pode ser perigosa. E tudo fica equilibrado, entendeu? Na natureza. Pode falar. Por isso que nós não devemos alimentar os pombos, porque aí aumenta os gafanhotos nas lavouras, né? Aí tem o prejuízo. Isso foi muito importante. Tem gente que acha que o pombinho vai morrer de fome se não jogar milho para ele. E assim, diz assim, se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sexualidade. Sensualidade. Não é mais uma necessidade, não é mais para tentar resolver um problema. Aqui é da sensualidade. Olha o que eles dizem. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem é material. Quando o homem cria meios para impedir a reprodução, simplesmente para a satisfação da sensualidade. Aí já não é por causa de uma necessidade. E aí eu trouxe esse texto para a gente encerrar, do livro Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, pelos filhos de Joana de Ângeles, capítulo 13, Perante a Vida. E a Joana diz assim, investimento sublime à vida. Em todas as suas manifestações expressa a suprema misericórdia de Deus, num conjunto de harmonias e bênçãos. O homem, porém, nem sempre sabe valorizar a oportunidade. Egresso, quer dizer, vindo das faixas primitivas do instinto, por onde transitou, guarda as altas cargas das sensações em que se demora em detrimento dos sutis apelos da emoção, em que se engrandece na sede, devoção para a libertação e o aguarda. Então, o homem, né, o espírito, ele vem, né, daquelas faixas primitivas, né, daqueles grupos primitivos do ser humano. Então, ele vem guardando essas cargas das sensações, em que ele se demora, que muitas vezes ele leva muito tempo para se libertar dessas sensações. E com isso, e manter-se ligado a essas sensações, vai ser em detrimento dos sutis apelos da emoção, em que ele se engrandece. Lembra quando nós lemos aqui que a sexualidade é energia criativa? Para a libertação que o aguarda. Detivesse-se mais no acurar, no cuidar das observações e descobriria a glória do bem manifesta em todo lugar. Por descuido ou inépcia, quer dizer, incapacidade. Esse homem vincula seus compromissos vis, em que se emaranha. E ao ser surpreendido pela realidade da evolução, de que ninguém se evade, de onde ninguém foge, reage e desagrega-se, mergulhando nos lôbregos, tenebrosos, sombrios, estados de dor selvagem e inútil. Está dormente no mineral, sonhando no vegetal, pensa no homem a caminho da perfeita integração na consciência cósmica quando se torna anjo. Aqui eu fiz uma observação. Joana de Ângeles, também adepta da ideia que o princípio espiritual inicia transitando no reino mineral, passando depois pelo reino vegetal. Aqui ela não cita o animal, mas se ela fala do mineral e do vegetal, a gente tem que deduzir que ela também aceita que ele transite no reino animal, né, que é um dos irracionais,
e depois do que eles chamam de reino nominal, o princípio inteligente. Mas eu trouxe aqui o pensamento de Leon Denis. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, ou melhor, O Problema do Ser e do Destino, alguns têm o livro como título da dor, no capítulo 9, é bom anotar isso, no capítulo 9, na primeira parte do livro, no capítulo 9, ele pensa diferente. Ele diz assim: na planta a inteligência dorme. Joana diz que no mineral a inteligência dorme. A vida dormente no mineral. Ele diz, não, ele não pensa no mineral, ele não aceita o mineral. Ele diz, na planta a inteligência dorme. No animal ela sonha. A Joana diz que sonhando no vegetal. Ele diz, no animal ela sonha. Só no homem ela desperta, quer dizer, a inteligência se reconhece, se possui e se torna consciente. Então, Leon Denis, ele aceita a ideia do princípio inteligente, iniciando a sua caminhada no reino vegetal. Bom, é bom a gente ver isso, porque são posições diferentes que os espíritos têm. Tá? Multiplica a alegria de viver, esparzindo tuas concessões de ventura onde te encontres. E, não obstante, apesar de te descubras em dor ou em agonia, compreende que o sofrimento é processo de libertação, realizando um mistério onde o amor ainda não firmou alicerces. Sofrimento não é desdita. Esta somente surge, quer dizer, a desgraça, né, quando o homem se torna causa e razão de infortúnio para o seu próximo. Então, a dor só bate na minha porta se eu me tornar razão de sofrimento para o outro. Assim, sempre podes exalçar a vida. Esfiolando-se a flor, o pólen fecunda e a planta nele sobrevive. O despedaçar de muitos anelos engendra o surgimento de formosas realizações. A renúncia pessoal fomenta a abnegação e levanta as realizações da aventura. Lembra quando nós ontem estávamos estudando a oração de Francisco? Quando Francisco, no final, ele diz assim: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha aqui, renúncia pessoal, é morrendo que se vive. A renúncia pessoal promove, promove a abnegação e levanta as realizações da aventura. Então, é morrendo. A renúncia pessoal é um tipo de morte, né? E nós vamos conseguir, quer dizer, essa renúncia pessoal, ela vai promover, né, a abnegação que levanta as realizações da aventura. Por isso que ele diz, é morrendo que se vive para a vida eterna. Usa a tua vida na preservação de outras muitas vidas. Mesmo que estejas assodado, quer dizer, pressionado, instigado pelo desespero, evita o fosso da revolta ou o pão, que é o pântano do desânimo. A tua vida inspira outras vidas. Sê abnegado. O que faças e como faças constituirá emulação, estímulo para as criaturas que seguem ao teu lado. Sem que o percebas, és inspirado por alguém, motivado por outro, a teu turno, modelo para que outros te seguem em pós. Perante a vida, és ganhador junto a nosso Pai. Vive, pois, de tal forma, em segundo capítulo da tua existência no corpo físico, consigas logo mais noutra expressão na vida estuante, na vida plena. Então, a Joana, ela vem fechando, né, esse texto sobre a lei da reprodução, sobre
como estamos vivendo aqui. Por isso, voltando ao texto do Guilherme, olha a pergunta que ele colocou aqui. Então, antes de eu começar o PDF, de passo conseguiu canalizar essa energia, que é a energia criativa, que é a sexualidade, em benefício de toda a humanidade. Fazendo isso aí, que o Cristiano nos trouxe, que o livro dos Espíritos nos orientou, e que a Joana tão belamente nos apresenta nesse texto do livro Leis Morais da Vida, perante a vida. Foi assim. Foi vivendo assim. Foi buscando se esforçar. Muita renúncia, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Foi assim que ele conseguiu canalizar essa energia criativa, tá? Em benefício de toda a humanidade. Trabalhando, servindo, se esforçando, seguindo os ensinos do Mestre Jesus, colocando em prática. Uma tropeçadinha, qualquer um de nós pode dar, né? Porque muita gente diz assim, ele era muito, às vezes ele é muito irado. Então, às vezes ele foi assim. Às vezes ele dava tropeçada brava, mas ele levantava, ele seguia em frente, ele não desistia, sempre com muita fé e com muita esperança. Foi assim que ele conseguiu. E é desse jeito que nós iremos conseguir também. Então, semana que vem, a gente vai começar nesse segundo parágrafo. Iniciamos as reflexões. Olha só, num parágrafo só, quanta coisa nós tivemos, né? De conversar. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso que nós estudamos aí, que nós refletimos? Confirmando, o mal está na nossa cabeça, no pensamento do homem, né? Então, quanta coisa poderia ter sido melhorada na nossa infância se tivesse realmente essa verdade, né? Que não é saber lidar com a vida, né? Infelizmente, agora estamos nós aqui aprendendo, repetindo, né? Uma coisa que lá atrás a gente já podia ter sabido, né? De Mas maneira diferente. Mas, enfim, evolução, né? A verdade sempre chega, né? Às vezes chega tarde, mas não existe isso chega tarde. A hora certa acontece, né? não existe, Exatamente. cada um de nós vai chegar na hora certa, né? Exatamente, exatamente. E é aquele detalhe. Basta que a gente coloque em prática isso. A gente foi olhando ontem, no estudo que nós fizemos ontem, muito ratificado pelo Evangelho, aqui, muito ratificado pelo Livro dos Espíritos. Quer dizer, as respostas estão aí para a gente. Ontem eu estava reparando isso no estudo, né? O Evangelho vinha ali, passagem do Evangelho, confirmando aquilo. Olha aqui o Livro dos Espíritos confirmando tudo. Está tudo aí. Tudo oferecido por Deus para que a gente cresça. Para que a gente cresça. Basta que a gente queira. Basta que a gente use bem o nosso livre-arbítrio. E tudo está. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir crescer, brilhar e ter paciência. Lembrando sempre também do estudo de ontem, né? As coisas vão acontecendo pouco a pouco. Ninguém vai conseguir dar um salto de qualidade de uma hora para outra. Para deixar de ser hipócrita, né? Isso é muito importante. Ser um falso moralista. Exatamente. Nada de ser túmulo caiado. Porque o túmulo caiado não dá. Segue nada, né? Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui os nossos estudos de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por tudo que nós temos recebido. Carmen, por favor, faz a nossa prece de agradecimento. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
Não. Então, Senhor, só temos a agradecer mais esse passo que nós demos hoje, esse conhecimento, essa sabedoria divina que está tudo aí nas nossas consciências e as obras de Kardec, essa ferramenta poderosa. Então, nós temos tudo nas nossas mãos. Só basta a gente colocar em prática todas essas questões de dogmas, de preconceitos, de padrões, né, antigos, e precisamos melhorar as nossas mentes, que é bem assim mesmo, as nossas mentes ainda poluídas com esses padrões, esses dogmas antigos, e muitas vezes a gente julga, a gente aponta o dedo, enfim. Nós só temos a agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos estudando o Evangelho de Jesus, as obras. Então, pedimos a licença, a permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde e noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Graças, Deus. meus irmãos. Mó temporal aqui, gente. Nossa, Mó aqui no temporal. Rio tá Tá uma coisa. chovendo. Ó, já Aqui eu tá tive que sem luz levantar para fechar a janela.